quando a gente sabe, conhece a construção, sabe a localização dos recortes, sabe os materiais que eu posso usar para dar mais aperto ou não, e também para trazer o conforto para esse corpo, é o que pode ser um diferencial para você oferecer para o seu cliente. Aquela curva maravilhosa que eu tinha para delimitar a minha cintura, já era. E não tem noção, né, que você tem uma ampla variedade de acabamentos, de barbatanas, de amarrações. Quando a gente pensa num corset, a primeira coisa que a gente vê é aquela peça cheia de recortes estruturada. E na hora de pensar nessa modelagem, é muito difícil, a partir de uma modelagem plana, você pensar como localizar todos esses recortes, fazer a transferência de pences. Essa é uma dúvida comum da maioria dos modelistas. Já na mulagem, você desenha os recortes sobre o corpo. Então você está visualizando ali a localização dos seios, da cintura, todas as partes do corpo. Então fica muito mais fácil você trabalhar e você também tem a liberdade de poder desenhar o modelo que você quiser. Essa é uma das grandes vantagens de trabalhar a modelagem do corset por mulagem. Para quem pode interessar trabalhar com corset? Profissional da indústria, o pessoal de figurino, as pessoas que trabalham com ateliê. É uma oportunidade de conhecer a fundo várias particularidades do corset, o que normalmente na faculdade ou num curso que não seja específico, ele não tem a oportunidade de conhecer. O corset, se a gente pensar nele como moda, está presente o tempo inteiro. Existem alguns momentos em que algumas coleções exploram mais essa peça, então você pode usar ela da forma mais clássica, e também por cima de peças, ou também existe uma grande tendência de usar o corset de uma forma desconstruída. O corset é uma peça que começou a aparecer lá no início do século XVI e ela fez parte da história do vestuário praticamente até o século XX. Imagina quanta história a gente tem para usar isso como figurino de época. Os figurinos de novelas de época, de filmes. Também tem tipos, né, de cosplay que você usa também o corset. Eu vejo o corset constante nas peças. Ele começou a ficar presente internamente nas peças de festa, nos vestidos, estruturando os vestidos. E se a gente for pensar, gente, olha como está aí o mercado das noivas, né? Maioria, eu diria que 90% das noivas tem um corpete ajustado, um corpete bordado, um corpete com renda. O que tem lá por baixo? Um corset estruturado. É lógico que se eu for usar, né, pensar ali, ele é transparente, ele é mais leve, ele tem mais peso de bordado, eu tenho que pensar em como estruturar esse corset. Por isso que a gente faz um estudo de materiais, de peças, para poder atender todo esse público. Eu acho que é uma peça que pode ser o sonho de muitas mulheres para ficar com aquela cintura um pouquinho mais fina do que você tem. E é lógico que a gente tem que pensar, né, que quando a gente aperta, a gente está comprimindo. Alguns volumes do corpo vão para outros lugares, então a parte de baixo é muito mais fácil, né? A gente joga uma saia volumosa e a gente está com aquela cintura fina que até ajuda a destacar. Mas, sem dúvida, ele vai te dar um corpo mais delineado, uma boa postura, que eu acho que isso é o benefício que o corset vai te dar, de estar com o corpo mais segura, mas essencialmente com conforto.
É importante saber que quem trabalha com corset tem uma grande responsabilidade tanto no produto que vende ou quanto quando está fazendo sob medida, a prova, para as pessoas que estão usando. É uma peça que ela pode te tirar, né, da sua comodidade, do conforto, mas quando a gente conhece a construção, sabe a localização dos recortes, sabe os materiais que eu posso usar para dar mais aperto ou não, e também para trazer o conforto para esse corpo, é o que pode ser um diferencial para você oferecer para o seu cliente. Então, assim, eu não tenho um padrão e vou fazendo sempre daquele jeito. Vamos adequar o material, vamos adequar a estrutura, vamos pensar em como trazer isso de uma forma mais confortável para quem estiver usando. Dependendo da peça, do corpo, eu posso usar um tecido mais pesado, um tecido mais estruturado, como eu também posso usar um tecido mais leve e estruturar com outros recursos. Eu posso aproveitar sobras de tecidos, eu posso aproveitar peças de repente que eu gosto muito da estampa e quero aproveitar aquela peça para poder usar para confeccionar meu corset. Então dá para perceber que não existe padrão dentro da produção do corset. Você pode misturar tecidos, você pode misturar ideias, você pode escolher tamanhos, escolher modelos, você pode ampliar o seu leque de opções, de ofertas no mercado e de repente também criar o seu diferencial para o mercado. Se a gente não pensar em toda a precisão de cada etapa, de cada fase, o problema lá no final já não dá mais para consertar. É muito importante saber que tem um posicionamento correto do tecido para trabalhar cada recorte. Outro erro constante, gente, esse acontece muito na hora de fazer um corset. O corset tem vários recortes, então é uma peça que eu modelei ela justa ao corpo. Esse monte de recorte, se eu não tiver a precisão de costurar naquela linha que eu determinei no molde, que é certa na medida, cada costura que eu deixo maior, um pouco mais de folga, o que acontece? A peça muda de medida. Aquela curva maravilhosa que eu tinha para delimitar a minha cintura, já era. Aquela curvatura que sustenta o meu seio, também já era. Então, é precisão o tempo inteiro. Esse cuidado no processo todo. Pensando que a minha peça vai ficar limpa, com as costuras principais só nesses recortes e vai ter uma boa vestibilidade. É muito difícil você ter esse conteúdo todo de forma presencial. E no online você tem condições de voltar a isso o tempo inteiro e ter acesso de qualquer lugar. E é uma forma de você poder fazer da sua maneira, assim, no seu tempo. Você vai tanto acompanhando as aulas, né, assistindo, como produzindo. O objetivo aqui, nessa parceria com a Savoir, foi tentar trazer toda essa informação num curso só.